Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 36 em diante, mas eu quero ler o 33. Vamos do 33 em diante. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 33. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. E Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. E então lhes contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho novo, prefere o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Até aqui, a nossa leitura, que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta manhã. Queridos, sem dúvida, essa é uma das parábolas mais fortes de Jesus. Sem dúvida. Esta parábola traz a essência do Evangelho. Eu creio que todos nós sonhamos com coisas novas. Sim ou não? Todos nós sonhamos com uma vida nova, com uma igreja renovada, uma igreja em chamas para Deus. Sonhamos com um governo novo, um país renovado, um momento novo na família, nos relacionamentos, no trabalho, no ministério. Enfim, todos nós estamos em busca de algo novo. Queremos uma renovação. E o que é que significa renovação? Renovação é tornar novo de novo. Renovação é tornar novo de novo. Quem de nós aqui não quer ser renovado? Quem de nós? Quem de nós aqui não quer viver em chamas para Deus? Gente, essa ideia do novo é fantástica. É uma ideia boa. A ideia do novo é saudável, encanta, traz boas expectativas. A ideia do novo renova a esperança. E essa parábola que nós acabamos de ler, queridos, contada por Jesus, fala aqui sobre a tensão entre o novo e o velho. E Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus sobre a prática do jejum. E de uma maneira muito sábia, Jesus aqui utilizou dois exemplos de fácil entendimento e que tinham a ver com os costumes da época. Então veja, os judeus, eles conheciam bem a prática de remendar vestes velhas e reutilizar odres antigos. Eles conheciam bem essas práticas. Agora, meus irmãos, aqui está a resposta do porquê nós queremos muitas coisas novas, mas elas não acontecem. E por que não acontecem? Às vezes a gente fica com essa interrogação. Por que não acontece determinada coisa? Por que não acontecem se o que eu estou querendo é legítimo? Se o que eu quero é verdadeiro? É bíblico?
tem a ver com a vontade de Deus. Por que então não acontece? Por que esse novo não vem? E aí nós temos uma resposta para isso, né? A gente sempre diz o seguinte: olha, as coisas não acontecem porque não é o tempo de Deus. Não é assim que a gente costuma dizer? Não, as coisas não estão acontecendo porque não chegou o tempo de Deus. Ok. Porém, queridos, nem sempre é assim. Guarde isso no seu coração. Nem sempre é assim. O novo, muitas vezes, não chega. Por quê? Porque, como diz aqui a parábola, o recipiente é velho. É por isso que não vem. A verdade, queridos, é que nós queremos uma renovação, mas ainda nós estamos presos ao passado. Nós queremos mudanças, mas nós estamos no mesmo lugar velho, antigo. Nós queremos o novo, meus irmãos, mas as práticas e costumes são os mesmos. E se nada muda, nada muda. Não espere um resultado bom, um resultado diferente, se você mantém as mesmas práticas. As mesmas práticas vão te levar aos mesmos resultados. Agora, meus irmãos, eu queria aqui, junto com vocês nesta manhã, de uma maneira objetiva, entender um pouco sobre as palavras de Jesus. E aí nós vamos passear um pouco nesta parábola e entender o que é que Jesus está querendo nos ensinar. E são 4 momentos aqui que me chamam a atenção desta parábola. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Você crê nisso? Deus vai falar com você nesta manhã em nome de Jesus. E olha só, deixa a sua Bíblia aberta. No texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Versículo 36. Quando Jesus começa a contar essa parábola. Olha só o que é que diz. Versículo 36. Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. E aí no versículo 37, ele diz: e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Gente, o odre era um recipiente feito com pele de animal. Então veja, o problema é que com o tempo essa pele ia perdendo elasticidade. E quando o vinho novo era colocado no odre velho, cuja pele tinha já envelhecido, a fermentação do vinho rompia aquela pele e o vinho se perdia. E então Jesus aqui, ele está mostrando a questão da incompatibilidade. Jesus está falando sobre o que, irmãos? Incompatibilidade. Olha, queridos, o tempo passa e as coisas envelhecem. Isso é normal, esse é um processo natural da vida. E a tendência é nos acomodarmos e nos apegarmos ao antigo. E quando as coisas envelhecem, até nós queremos experimentar, desejamos experimentar uma renovação. Mas a verdade é que nós temos dificuldade com mudanças. Esse é o problema. E querer o novo sem renovar o antigo é algo incompatível. É isso que Jesus está nos ensinando. O vinho novo não cabe no odre velho. Vinho novo não cabe aonde, irmãos? No odre velho. Trazendo isso para a prática da vida. Pensa aqui comigo. Como é que nós queremos, por exemplo, um casamento renovado, vivendo e praticando as mesmas coisas que estavam destruindo a nossa relação conjugal? Como? Como é que nós queremos uma saúde boa, renovada, se nós continuamos praticando as coisas que a destroem? Como? Como é que nós queremos uma igreja avivada, uma igreja em chamas para Deus, meus irmãos, se nós continuamos indiferentes, distantes, egoístas, críticos, murmuradores, frios e apáticos às coisas de Deus? Como? É a lei da incompatibilidade. É sobre isso que Jesus está dizendo aqui. Irmãos, nós não iremos conhecer nada novo se nós estivermos amarrados às coisas velhas. E Jesus, ele está ensinando que se nós queremos ter algo novo na nossa vida,
o recipiente precisa ser novo. Porque se não for novo, meus irmãos, a mudança será incompatível. Amém? Olha só que interessante agora o segundo momento dessa parábola. Ainda no versículo 36, mas da parte B do 36, Jesus está dizendo o seguinte. Olha lá. Se alguém colocar um pedaço de vestido novo em vestido velho, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Versículo 37, parte B também. E se alguém colocar o vinho novo em odres velhos, o vinho novo rebentará, os odres se derramará e os odres se estragarão. Agora Jesus está ensinando uma outra coisa interessante. Ele está falando sobre a lei do desperdício. Vocês já perceberam quanto vinho novo Deus tem dado a nós aqui? A esta comunidade? Gente, quanta coisa boa Deus está fazendo no nosso meio. Você concorda com essa declaração? Deus tem feito algo novo, algo especial entre nós. Muitos homens e mulheres de Deus têm deixado riquezas preciosas neste púlpito, riquezas da palavra de Deus entre nós. Deus tem falado conosco o tempo todo. Deus tem falado em nossos cultos, através do louvor, como fomos abençoados esta manhã. É, não é? Deus tem falado através da pregação da palavra, através dos testemunhos. Nos pequenos grupos, nas nossas células, Deus tem feito algo especial. Curas, libertação, transformação, nos nossos encontros. Gente, Deus tem sido bom conosco. Deus tem nos estimulado, nos alimentado, nos motivado, nos levantado, nos renovado. Deus tem derramado graça sobre nós. Deus está derramando um vinho novo sobre essa comunidade, irmãos. Qual é o problema então? O problema é amanhã. O problema é a segunda-feira, gente. Porque o vinho novo começa a se perder. Os nossos propósitos começam a desaparecer, a nossa motivação murcha. E por que isso acontece? Porque o recipiente não mudou. E com isso, nós perdemos o vinho novo que nós recebemos. Deus esta manhã está derramando um vinho novo. Ele está derramando. Mas se o recipiente for o mesmo, não mudar, amanhã a gente perde tudo isso. Se não mudarmos o recipiente, ele fica adoecido, fica velho, viciado. E se o recipiente continuar assim, queridos, tudo que Deus nos der de novo será perdido. Não tem jeito. Queridos, nós temos que mudar a cabeça. Nós temos que mudar a mentalidade. Temos que mudar a forma de ver as coisas, porque se isso não acontecer, todo o vinho novo vai se perder. Gente, todo domingo nós estamos aqui, domingo após domingo, e temos sido desafiados a ter uma vida com Deus diferente, ter uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, todos os domingos. E aí o que acontece todo final de pregação? Nós oramos juntos, nós clamamos a Deus, nós fazemos votos a Deus, nós nos comprometemos em ler mais a Bíblia, orar mais todos os dias, evangelizar mais os amigos do trabalho, a participar mais dos cultos. Gente, mas quando o recipiente é o mesmo, não muda. As práticas não mudam. Então deixa eu dizer uma coisa importante para você nesta manhã. Se você quer ter uma vida em chamas para Deus, tem que haver renovação. Quantos querem ter uma vida em chamas para Deus aqui? Deixa eu ver. Você deseja isso? Diga, eu quero. Então tem que haver renovação, irmãos. Renovação. O problema é que nós queremos ter uma vida de intimidade com Deus, mantendo as práticas velhas. As antigas práticas. Esse é o problema, e dessa forma, nós desperdiçamos tudo que Deus tem nos dado de novo. Então nós precisamos mudar de postura, ter disciplina, mudar nossos horários, agendas, mudar práticas, priorizarmos aquilo que é mais importante, porque, gente, vida cristã é vida com prioridades. Sabia disso?
Jesus disse, buscai em primeiro lugar o que, gente? O reino de Deus e a sua justiça. Prioridade. A nossa prioridade, Jesus está ensinando, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, pessoal? Você vê que Jesus não estimula você a correr atrás de bênção. Sabe por quê? Porque não precisa. Quando você tem a prioridade na sua vida, o Senhor, as bênçãos que vão correr atrás de você. Você não vai precisar correr atrás de bênção. E, gente, eu tenho visto crentes frustrados. Por quê? Porque vivem correndo atrás de bênção. E nunca estão satisfeitos. Mas o dia que você colocar o Senhor como prioridade na sua vida, as coisas vão mudar. Porque você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as bênçãos de Deus virão e te alcançarão. Louvado seja o nome dEle. Quer aplaudir? Pode aplaudir sim ao Senhor. E, gente, por vezes nós teremos que mudar algumas coisas que nós não gostamos. Nós não queremos mudar, mas precisamos. Porque caso contrário, caso nós não mudemos, nós teremos perdas. Perdas poderão acontecer. Quais são as perdas? Pensa aqui em 3 perdas. Perda de tempo, alegria e oportunidade. Se você pode repetir essas 3 palavras? Tempo, alegria e oportunidades. A primeira perda que a gente tem é de tempo. Por quê? Porque quando a gente não coloca em prática o que Deus está nos dando, então nós estamos perdendo tempo, é perda de tempo. O que vale você levantar cedo aos domingos, tomar o seu banho, tomar o seu café, reunir a sua família, vir aqui para ouvir a voz de Deus, se isso não gera transformação e mudança de atitude? Não adianta nada. Se isso não aconteceu, então perdemos tempo. A outra perda, gente, é a perda de alegria. Porque se não concretizamos os sonhos que Deus tem dado a nós, queridos, então ficamos frustrados. E a frustração nos leva à perda de alegria. Gente, Deus tem falado, Deus fala. Ele tem derramado uma graça especial, Ele tem dado vinho novo. Mas se isso não se transformar em alguma coisa efetiva e prática, nós perderemos a alegria. E a outra perda, gente, é oportunidades. Olha só, meus irmãos, a oportunidade que Deus está nos dando nesta manhã. O fato de você estar aqui, Deus está te dando uma oportunidade. Ele quer derramar uma graça sobre você, um vinho novo sobre a sua vida. Olha a oportunidade que você tem de estar diante dele, abrir o seu coração, se arrepender e mudar de atitude. Olha a oportunidade. Agora, também tem gente perdendo muita oportunidade porque ainda tem uma mentalidade velha. Gente, muitas práticas e modelos, até mesmo do passado, não funcionam mais, meus irmãos, nos tempos que nós vivemos hoje. Eu não estou falando de valores. Não é isso. Estou falando de modelos e práticas. Já não funcionam mais. E aí o resultado disso é que muitos perdem oportunidades. Há um terceiro momento nessa parábola. Terceiro momento, versículo 38. Olha só. O vinho novo deve ser posto em odres novos. É isso que Jesus está falando aqui. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Agora Jesus está falando sobre uma outra lei. A lei da novidade. O que torna um odre novo, gente? O que torna uma pessoa nova? Hein? São as roupas? Os cosméticos? As cirurgias plásticas? O dinheiro? Os presentes? Não. Mas o que torna uma pessoa envelhecida na sua vida interior? O que torna? Você sabe que tem muito jovem envelhecido por dentro. Eu conheço. Muito jovem envelhecido por dentro. E tem muita gente mais velha, cheia de novidade no coração.
Agora veja, o que é que faz a gente ser novo? Meus irmãos, a única coisa que pode nos renovar é o Evangelho. A única coisa que pode nos renovar é o que, gente? É o Evangelho. Não são os movimentos que existem por aí. Não são os modismos. Não. A única coisa que pode nos renovar é o Evangelho. Não há nada neste mundo, psicologia, ciência, fórmulas, métodos, coaching, seja o que for, que faça uma pessoa ser nova por dentro novamente. Só o Evangelho pode transformar alguém. Só o Evangelho transforma a sua vida. Você crê nisso? Por isso, gente, que o Evangelho é chamado de boas novas. O que eu estou anunciando para vocês nesta manhã é o Evangelho. São as boas novas, as boas notícias. Glória a Deus. Agora, o que eu estou dizendo, a Bíblia trata muito bem. Olha alguns textos aqui clássicos que falam sobre isso, sobre essas boas novas, sobre essas boas notícias. Por exemplo, o Evangelho não precisa abrir. Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, Jesus está com Nicodemos, um mestre da lei, e ele diz assim para Nicodemos: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém, Nicodemos. Meus irmãos, a vida cristã começa com o novo nascimento. A porta de entrada é o novo nascimento. Isso é a única coisa que pode fazer uma pessoa nova por dentro. É a única coisa. Nós nascemos de novo quando nós confessamos Jesus como Salvador, nos arrependemos dos pecados e recebemos agora uma nova vida. Meus irmãos, é quando nós cremos na nossa inclusão na morte e ressurreição com Cristo. Nascemos de novo. Mas olha outro texto interessante. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo, ele faz a seguinte declaração: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode repetir esse texto comigo? Vamos lá. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Gente, o Evangelho muda as pessoas. Mas para isso tem que haver, sabe o que, gente? Submissão à palavra de Deus. Porque é ela que transforma a nossa vida. É a palavra. Senão nós vamos continuar com os mesmos valores, com os mesmos vícios, as mesmas crises, as mesmas coisinhas, os mesmos sofrimentos. Gente, sem quebrantamento e obediência ao Evangelho, nada, mas absolutamente nada será mudado no seu passado. E nada novo vai acontecer. Não tem jeito, queridos. Não tem jeito. Porque, meus irmãos, quem não está resolvido no seu passado, não vai conhecer o novo. Por isso Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E agora, eis que tudo se fez novo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, disse o apóstolo Paulo. E agora, avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Quer ver outro texto? Romanos capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo diz, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, o Evangelho modifica a mente. O Evangelho renova a mente das pessoas. Ou seja, aquilo que nós pensávamos antes agora é diferente. Não pensamos mais daquele jeito, por quê? Por causa do poder do Evangelho, que transforma a nossa vida. Gente, o Evangelho transforma os nossos valores.
os nossos conceitos, e então nós mudamos os nossos comportamentos. E há um outro texto ainda de Apocalipse, lá no capítulo 21, versículo 5, que Jesus está dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Vamos repetir juntos, igreja? Vamos lá. Mais uma vez. Eis que faço novas todas as coisas. Você crê que Deus faz novas todas as coisas? Ele vai fazer algo novo na sua vida, algo novo no seu relacionamento conjugal, algo novo na sua casa, na sua família, no seu ministério. Ele vai fazer algo novo. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Você que está procurando algo novo para a sua vida, saiba que só o Senhor pode transformar você e fazer tudo novo. Aleluia. Você viu quantas boas notícias aqui que eu citei para vocês? Mas a gente precisa entender uma coisa. Nós precisamos entender que se o Evangelho não agir, nada vai acontecer. É por isso que nós aqui nessa comunidade priorizamos o ensino da palavra de Deus. O ensino do Evangelho. Porque o Evangelho vai trazer a você, é a palavra que traz sustento a você. É a palavra que vai trazer maturidade, crescimento a esta igreja. É a palavra de Deus que vai fazer a diferença na nossa vida. Neste mundo tão perverso que vivemos, tão difícil, é a palavra de Deus. A palavra de Deus traz sustento. Ela é alimento, ela traz esperança, ela traz segurança. A palavra tem um nome, e o nome é Jesus Cristo, louvado seja Ele. Mas aí, meus queridos, se a gente não deixar o Evangelho agir, nada vai acontecer. Você pode trocar de roupa, você pode trocar de igreja, como muitos fazem, não é? Você pode trocar de amigos, você pode trocar do que for, e nada vai adiantar. Uma coisa que eu fico percebendo é que tem muita gente que ora há tanto tempo pelas mesmas coisas, e nada acontece. E por que isso? Por quê? Sabe por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, o recipiente é velho, porque nós não nos submetemos ao Evangelho. A gente chega de domingo, a gente vem para cá, para esta comunidade, a gente ouve uma mensagem, a gente aplaude a pregação do domingo, mas se o recipiente continua sendo velho, na segunda-feira, as práticas, a rotina, as manias, os vícios, o mau humor, a ira, as reações serão as mesmas. Enfim, queridos, o Evangelho não fez efeito. Eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, você tem se submetido ao Evangelho? Você tem se submetido ao Evangelho? Porque isso tem um custo, gente. Ah, sim, tem um custo. E esse custo qual é? É quebrar aquilo que há de pior dentro de nós, que é o orgulho. Qual é a palavra? Orgulho. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede graça aos humildes. Deus se opõe àquele que é soberbo, mas Ele se aproxima do humilde e do quebrantado. E gente, nós temos tanta dificuldade de quebrantamento, hein? Às vezes, nem passando por grandes sofrimentos, nem passando por grandes crises, a gente se quebranta. Como a gente é difícil. Como somos complicados. Mas eu quero trazer um desafio a vocês essa manhã. Vamos deixar o Evangelho agir. Vamos deixar o Evangelho agir. Vamos abrir mão das nossas vaidades, do nosso egoísmo, da mesquinharia, dos orgulhos, para obedecermos e nos submetermos ao Evangelho. E a Bíblia diz que há um coração contrito e um coração quebrantado, Deus não desprezará. E Ele transforma este coração petrificado, esse coração duro, esse coração de pedra, esse coração orgulhoso, num coração novo, num coração de carne, num coração regenerado para a glória de Deus. Amém, queridos? Há mais um momento desta parábola. Versículo 39 agora. Jesus agora está dizendo o seguinte: quem só bebe vinho velho
nunca vai gostar do vinho novo. Vamos repetir isso junto na tela? Você pode ler na tela esta versão. Vamos lá? Quem só bebe vinho velho nunca vai gostar do vinho novo. Em outras palavras, irmãos, traduzindo na linguagem de hoje, quem só prova contra filé nunca vai saber o gosto da picanha. Obrigado, viu, Débora? Na linguagem de hoje, tá? Por que vocês estão rindo, gente? Quem aqui gosta de picanha? Ah, você, eu não. Negócio Gente, Jesus aqui, meus irmãos, está tratando de uma essência humana, de algo que está em nós. Jesus agora está falando sobre uma outra lei, a lei do conservadorismo. Qual é a lei? Gente, não é porque o vinho velho é bom que nós não podemos provar algo melhor. Gente, simples. É interessante porque nós temos uma natureza conservadora. Isso faz parte da gente, do ser humano. É por isso que na maioria das vezes você se senta no mesmo lugar na igreja, no mesmo banco. É prova disso, Débora. Sempre te vejo aí. Quando você falta, eu sei que você faltou. Não é? Você sabe que eu me lembro muito bem. O Jair aqui, ó. O Jair, meu amigo, ó. Sempre está aqui, não é, Jair? Eu te conheço, meu amigo. E outros mais. O meu amigo Santista lá, por exemplo. Às vezes ele muda, ele vai para cá também, né, Santista? É interessante porque quando eu era menor, meu pai, às vezes ele falava assim, puxa, aquele irmão não foi na igreja. O fulano não foi. Aí eu ficava pensando assim, puxa vida, como é que meu pai sabe, né? Tanta gente na igreja, como é que ele sabe do fulano, do ciclano, que faltou, que não veio? Mas é justamente isso, porque ele sabia onde os irmãos já se sentavam nos cultos. Estava marcado. Cadeira cativa. E é muito interessante, porque meu pai dizia uma coisa que me chama atenção até hoje, é verdade, pai? Quando a pessoa tem um compromisso com Deus, quando ela está em chamas para Deus, ela chega na igreja, ela quer sentar no primeiro banco. Quando a chama vai apagando um pouquinho, é lá no meio. Quando ela está com problema com os pastores ou com os irmãos, quando ela não concorda jamais com certas coisas, ela senta lá no fundo. Não, mas não vocês, claro, vocês não. Vocês não. Vocês não. Vocês são santos, amados, amam a gente, eu sei disso. Fique tranquilo, não é com vocês que eu estou falando. É com outro tipo de gente. De outra igreja, não estou falando daqui. Saída pela direita, né, disse meu amigo Jair. Obrigado, viu? Obrigado pela dica, irmã. Obrigado. Mas aí, quando não quer mais saber de nada, de Deus, dos irmãos, das pessoas, vai embora. É triste isso. Mas a gente sabe. Então você fica esperto, irmão e irmã, que eu sei onde você senta. E olha, depois eu mando mensagem também. Eu costumo mandar mensagem. Uma mensagem, claro. Uma exortaçãozinha com muito amor e carinho. Que vocês são muito amados. Mas você vê que interessante. Nós somos assim. Olha só, tem gente que toma água sempre na mesma caneca. Você já tem essa caneca aqui da Comunidade da Graça ou não? Propaganda aqui. Então, depois pegue na livraria. Mas é assim. Olha, nós organizamos as nossas roupas sempre do mesmo jeito. E nós desorganizamos as nossas roupas sempre do mesmo jeito. Nós tomamos um banho sempre na mesma sequência. Não sei se você é assim. Não é? Essa é a nossa natureza, gente, conservadora. E olha, gente, se nós não deixarmos, entenda o que eu vou dizer aqui, se nós não deixarmos o conservadorismo, nós ficaremos no mesmo lugar, fazendo sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito. Se você achar que aquilo que é velho é bom, só o velho que é o bom, você não vai experimentar nada novo. Você não vai experimentar o novo.
Às vezes tem gente que fica em crise com a igreja, dizendo, ai meu Deus do céu, essa igreja não é mais a mesma, lá de Vila Formosa quando começou, de 30 anos, 40 anos atrás, não é mais a mesma. Quando o pastor Antunes, ele expulsava o demônio, e um dia ele expulsando o demônio de uma mulher, a peruca saiu na mão dele. Me contaram essa história, tu não, depois você me fala direitinho. É verdade, pai? Me falaram, me falaram, tu não, depois você me conta. Saudade quando Antônio expulsava demônio, o demônio não saía, arrancava o sapato e sai em nome de Jesus. Isso não aconteceu? Tu não? Não? Você já viu isso? Gonçalo Coelho. Nossa. Gonçalo Coelho, 55. Conhece através do pastor. É, isso aí, Deborinha. Vocês são queridas. Mas tem gente assim, puxa vida, as coisas não acontecem, não é mais a mesma coisa daqueles anos. As coisas mudaram, e ficou em crise. Gente, eu não estou me referindo aqui aos valores bíblicos e às verdades do Evangelho, porque isso é base, gente, isso não muda. Os valores que nós temos recebido durante anos nessa comunidade, aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus, as verdades do Evangelho, isso não muda. Jamais. Mas nós precisamos entender, queridos, que o mundo mudou. E algumas práticas, elas precisam acompanhar essas mudanças. As perguntas que se faziam, que a sociedade fazia há 30 anos atrás, não são as mesmas perguntas de hoje. O mundo mudou. As coisas mudaram. E por não perceberem essas mudanças, alguns ficam dizendo assim, aquilo mesmo, aquilo sim que era igreja. Aquilo que era bom. E com isso acabam desvalorizando tudo o que estão vivendo hoje. Porque parece que o que só valeu foi o passado. E pior, é quando acabam passando isso para os seus filhos, que só o passado era bom e hoje já nada mais presta. Isso é horrível, gente. Tem muita gente que não consegue entender que o tempo passa. O tempo voa, passa, e as coisas mudam. E por isso sofrem de nostalgia e não conseguem mais olhar para frente, para o futuro. Mas nós precisamos e vamos quebrar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E entender que o Evangelho é novidade de vida. Jesus está nos ensinando nesta manhã. Em outras palavras, quando eu olho para esse texto, para esta parábola, Jesus está dizendo assim, se você continua tomando só vinho velho, você nunca vai saber que é um vinho novo, excelente e diferenciado. Você não vai conhecer esse vinho novo, porque você só quer tomar o vinho velho. É o que Jesus está dizendo aqui em outras palavras. Agora, muitos querem o vinho novo, mas, gente, isso implica em pagar um preço. Meus irmãos, a nossa natureza, a nossa tendência é se contentar com aquilo que nós já conquistamos, com aquilo que temos. Mas nós precisamos crer que hoje Deus tem muita coisa nova para realizar em nós e através de nós. Deus tem muita coisa para realizar nesta comunidade, você crê nisso ou não? A Bíblia diz que a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, Ele vai completar até a volta de Cristo Jesus. É de glória em glória, é passo a passo. Deus está fazendo uma obra nesta comunidade e é daqui para melhor. É daqui para melhor. Aí você diz assim, quanto ao passado, Ronaldo? Como é que nós olhamos para o passado? Claro, com muita gratidão e aprendizado. Quando nós olhamos para a nossa história, comunidade, no passado, este legado, nós olhamos com gratidão a Deus no coração e podemos dizer juntos, até aqui o Senhor nos ajudou. Deus foi bom conosco. Deus foi bom com a gente. Louvado seja Ele. E aprendemos lições preciosas para a nossa vida com as coisas boas e com as coisas ruins que aconteceram na nossa história. Porque a gente aprende com coisa ruim, mas a gente aprende também com coisa boa.
Então, quando a gente olha para o passado, é com muita gratidão e aprendizado. Porém, quando a gente olha para frente, meus irmãos, nós olhamos para frente sabendo que Deus tem algo novo, Ele tem um mover novo, Ele tem uma graça nova, Ele tem uma unção nova, Ele tem um vinho novo, Ele tem um tempo novo preparado para esta comunidade, louvado seja o nome dEle. Se você quiser celebrar com isso, porque Deus tem algo novo para nós, meus irmãos. A glória dEle. A palavra de Deus diz, Jeremias 33, versículo 3, texto que você conhece: clama a mim, diz o Senhor, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus quer se revelar a você. Deus quer revelar coisas grandes e insondáveis. Ele quer manifestar a glória dEle. E Ele está dizendo para mim e para você nesta manhã: eu tenho uma novidade, eu tenho coisas novas, eu posso renovar tudo, mas, comunidade da graça, você tem que deixar o odre ser novo. Tem que deixar o odre ser novo. Eu quero concluir essa mensagem com vocês. Enquanto os músicos vão subindo aqui, eu quero concluir e dizer o seguinte: que o novo quer chegar nessa comunidade cada vez mais, e na sua vida também. Você quer esse novo de Deus? Mas você tem que, com quebrantamento, se submeter ao Evangelho. Se você tem algo na sua vida que é velho ainda, que não tem deixado você experimentar a novidade, o novo, entregue hoje isso no altar de Deus. Nós vamos fazer isso. O que é que está impedindo? A pergunta que eu faço: o que é que está impedindo você de viver em chamas para Deus? O que é que te impede? O que é que está impedindo você, meu irmão, minha irmã, de ter uma vida espiritual nova? Ser um crente melhor, ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, ser um pai melhor, uma mãe melhor, ser um filho melhor. O que é que te impede de ser um patrão melhor, um funcionário melhor, um pastor melhor, um líder melhor? Com certeza é o recipiente velho. Qual é o problema? Recipiente velho. Mas hoje você pode levá-lo aos pés do Senhor. E meus irmãos, qual é o desafio para nós? Vamos entregar todos os odres velhos da nossa vida diante de Deus para serem quebrados. É isso que nós vamos fazer nesta manhã. E Ele fará vasos novos e derramará vinho novo sobre mim, sobre você, sobre a sua vida, sobre esta comunidade. Então, seja você, meu irmão, minha irmã, seja você um odre novo e receba vinho novo que o Senhor tem para te dar. Pois assim você vai conseguir entender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E louvado seja o nome do Senhor Jesus.